Boa noite. A cidade de Limeira, no interior de São Paulo, viveu uma noite de clima quente na política local. Numa sessão tumultuada, os vereadores decidiram afastar o prefeito sob suspeita de corrupção. Resultado de uma pressão popular, como já não se vê há um bom tempo neste país, de frequentes denúncias de enriquecimento ilícito com desvio de dinheiro público. Pressão até exagerada em alguns momentos. Houve xingamentos e até agressão física quando a primeira-dama e um filho saíram da cadeia. Os dois estavam em prisão temporária por suposto envolvimento nas fraudes. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Sindicato dos Motoboys de São Paulo aprova novas exigências do Conselho Nacional de Trânsito para essa prestação de serviço. Pena máxima para o médico de Michael Jackson, 4 anos de prisão. Manifestantes invadem e vandalizam embaixada britânica no Irã. American Airlines, terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos, pede concordata. Especialistas recomendam: vale a pena entrar na justiça contra planos de saúde. Dificilmente um juiz vai dizer não à sua vida. Ronaldo Fenômeno aceita convite para ser o manda-chuva da Copa no Brasil. Estão hoje na nossa bancada o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Mui-Laerte. Participe mandando aí a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. A Câmara Municipal de Limeira decidiu afastar o prefeito da cidade do interior de São Paulo. A sessão estava lotada e o público comemorou a decisão. Horas depois, a reação dos moradores foi bem diferente. É que os parentes do prefeito que estavam presos, acusados de corrupção, foram soltos. Os vereadores precisavam do apoio de 2/3 da Câmara para conseguir instaurar um processo de investigação. Em votação nominal, cada um dos 13 parlamentares presentes na sessão disse sim ao afastamento temporário do prefeito. Sim. Sim. Com a instauração da comissão processante, agora tem início as investigações que devem apurar se Silvio Félix desviou dinheiro público para enriquecimento próprio. Com o afastamento do prefeito do cargo, quem assume agora é o vice Orlando Zovico, pelo menos pelos próximos 3 meses, que é exatamente o prazo que a comissão processante tem para investigar Silvio Félix. A gente tem que ficar de olho aberto, porque quem vai assumir é o vice. Será que não estão no mesmo barco? Para esse cientista político, o clamor popular foi decisivo para o afastamento do prefeito. É necessário que aqueles que hoje se uniram para deflagrar esse processo continuem unidos para governar essa cidade a partir do ano que vem. Moradores de Limeira também acompanharam de perto a saída da primeira-dama da Casa de Custódia. Constância Félix foi hostilizada. Os filhos dela também foram soltos e chegaram a ser agredidos na porta da delegacia. Entre os acusados, o único que não tem ligação de parentesco com o prefeito de Limeira é o assessor político dele, Carlos Henrique Pinheiro. Todos os demais são parentes, familiares e pessoas ligadas às empresas de propriedade da família Félix. O prefeito, Silvio Félix, é proprietário de uma empresa de mudas na cidade. Como é que vocês avaliam essa reação da população de Limeira? Porque eles mostraram assim, que estão com o pavio curtíssimo, que não estão aceitando meia conversa ali, não é? E eu fiquei pensando assim, vendo a reportagem, que de alguma maneira isso também, por mais que tenha agressão, que a gente não aprova esse tipo de coisa, mas assim, une a cidade, não é? Quando aquela mulher fala assim, a gente tem que ficar de olho e tudo mais, significa assim, olha, a gente está aqui juntos. Eu acho que eu vou analisar isso do ponto de vista talvez psicológico, que é onde eu posso. Eu acho que aquele sentimento que a gente diz que tem apatia, né, que você faz manifestação contra a corrupção, numa cidade ela tem sentido quando você está próximo do político e você sente que vai acontecer alguma coisa. Veja, por exemplo, na mesma linha tem aquele indivíduo que foi linchado na Zona Sul, aquele motorista de ônibus, porque ele se sentiu mal. E quando ele atropelou uma pessoa tal, quer dizer, toda essa campanha de indignação contra a violência no trânsito
às vezes resulta numa situação absolutamente maluca e injusta para quem foi atacado. Eu não estou dizendo que esse é o caso do prefeito, mas está acontecendo um sentimento de revolta bastante grande contra algumas, quer dizer, o brasileiro não está acomodado. É só que quando ele vê o potencial corrupto ou o potencial indivíduo que, digamos, cometeu uma infração, ele toma uma atitude. Uma causa abstrata, não. Mas isso não é exatamente bom, porque no caso do motorista do ônibus, foi uma tristeza o que aconteceu. E se for errado em Limeira, por exemplo? Também veja o constrangimento, né? Então, eu não estou defendendo, não conheço nem o caso de Limeira. Mas no caso do ônibus ficou claro que às vezes quando a gente não toma uma decisão sistêmica no país, você pode ter essas revoltas isoladas. É o que eu falei no começo ali, você tem uma população de pavio curto, é isso. Ninguém está aguentando mais. Eu tenho muito medo dessas reações extremadas, até porque a gente não sabe se está havendo manipulação por trás disso. Então, de repente, é uma tolerância enorme com a corrupção e, num determinado momento, uma explosão de vingança. Não está certo. Tem alguma outra observação que é possível ser feita aqui do ponto de vista assim, com relação ali aos familiares que são presos, aí daqui a pouco eles são soltos? Quer tomar mais água, Eduardo? Porque Obrigado. Você precisava falar agora. Com relação ao que... Tenho muito medo também dessa tal da prisão provisória. Quer dizer, em vez de você fazer uma investigação e no final prender e condenar, não. Prende por 5 dias uma família inteira de um prefeito. Eu não sei se ele é culpado ou inocente, não tem como julgar. Mas fica preso 5 dias, no fim sai, são quase linchados pela população e depois vai haver uma apuração, uma investigação, um julgamento. Eu tenho muito medo dessa inversão. E aí a justiça às vezes dá reviravoltas. Quer dizer, o presidente do metrô foi afastado, decisão de uma juíza de primeiro grau. Um conselheiro do Tribunal de Contas foi afastado, decisão de uma justiça de primeiro grau. O tribunal já mandou voltar o presidente do metrô. Está sendo impugnado esse afastamento do conselheiro. Então, eu acho que a gente tem que reagir contra a corrupção, tem que ter mais eficácia e justiça, mas nunca essa precipitação. Então, pelo que eu entendi ali nas suas entrelinhas, tem essa crítica ao poder do juiz em primeiro grau, é isso? Eu acho que é importante que o juiz de primeiro grau tenha poder. Agora, quando você tem o afastamento de uma autoridade, de um chefe de poder, eu acho que é uma decisão que precisa de muita cautela e que, de preferência, deveria ser tomada num segundo nível de jurisdição. Agora, o tal do fórum privilegiado ficou com uma fama péssima nesse país, porque ele acabou servindo para cobertar uma série de coisas, né? Então, é difícil retomar o equilíbrio. Manifestantes invadiram e danificaram a embaixada britânica em Teherã. O ataque foi uma resposta às novas sanções adotadas pelo Reino Unido contra o programa nuclear iraniano. Os invasores, a maioria estudantes, ocuparam 2 complexos diplomáticos, quebraram vidros, jogaram bombas incendiárias e queimaram a bandeira da Grã-Bretanha. Eles chegaram a fazer 6 funcionários reféns, que foram soltos logo em seguida. No final de semana, o parlamento iraniano decidiu reduzir as relações com o Reino Unido e expulsar o embaixador britânico, em represália às novas restrições contra o programa nuclear do Irã. Os países ocidentais temem que os aiatolás estejam desenvolvendo armas atômicas. O governo de Teherã alega que o projeto tem fins pacíficos. Que tipo de complicação no campo diplomático traz uma situação, um fato como esse? É uma complicação terrível, porque é uma tradição do direito internacional, há regras de que você protege o representante, mesmo que seja do seu adversário em algum momento. E essa regra vale para todos. No momento em que isso é violado, quer dizer, no momento que o Irã está numa situação complexa, em que ontem houve uma explosão que poderia ser nuclear, eles estão desmentindo, de alguma forma o fato desvia a atenção e cria um conflito com a Inglaterra, um conflito muito feio. Quer dizer, as coisas podem piorar? Muito. A invasão de uma embaixada, você queimar a bandeira, os carros e sequestrar funcionários de uma representação diplomática, não é um fato corriqueiro, mesmo no mundo conturbado em que nós vivemos. E a Inglaterra está ameaçando agora com retaliação. Nós sabemos que, por exemplo, quando houve o episódio das Maldivas na Argentina, a Inglaterra agrediu firme. E no Irã nós não sabemos qual possa ser agora
a reação da Inglaterra, até porque interessa ao primeiro-ministro um aumento de popularidade. E isso pode trazer alguns outros países juntos nessa onda, assim, de reação ao que aconteceu ontem? Eu acho que justamente é um bloco ocidental criando restrições econômicas ao Irã e, no momento, o ataque foi contra a representação inglesa. Mas isso é, evidentemente, espalhado para todos os aliados da Inglaterra. É essa a pergunta. Uma pesquisa relata que a cada ano o número de pedidos negados por planos de saúde para tratamento de algumas doenças. Apesar disso, o estudo confirma: vale a pena entrar na justiça para garantir o direito do segurado. Em fevereiro deste ano, Luiz recebeu o diagnóstico de câncer de cólon, fez a cirurgia e quimioterapia. Em abril, descobriu que tinha um outro tumor, desta vez no fígado. Foi quando o plano de saúde se recusou a cobrir o tratamento. Luiz recorreu à justiça e conseguiu dar continuidade ao tratamento. Câncer é tempo, você tem que ganhar tempo, você não pode perder tempo com câncer, você tem que ir brigar com ele. Qualquer semana, qualquer aplicação que você acaba perdendo, faz mal e atrapalha todo o tratamento. Então era isso que eu fui atrás mesmo dos direitos. A recusa em oferecer cobertura para quimioterapia e radioterapia, ambos procedimentos utilizados no tratamento contra o câncer, são responsáveis por 36% das ações que correm na justiça, movidas pelos usuários contra os planos de saúde. Doenças cardíacas do aparelho circulatório aparecem em segundo lugar, com 19,46%. O dado positivo do estudo é que em 88% dos casos, os consumidores conseguiram liminares para impedir a interrupção do tratamento. A conclusão é de uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da USP. Foram analisadas 782 decisões judiciais relacionadas à exclusão de cobertura de planos de saúde. As ações foram julgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos anos de 2009 e 2010. O problema, na opinião de quem coordenou a pesquisa, é a desistência das pessoas em recorrer à justiça. A justiça é a última instância. Antes a pessoa tentou negociar administrativamente com o plano de saúde, muitas vezes procurou o PROCON, o órgão de defesa do consumidor, ou até a agência reguladora, a ANS, que tem sido totalmente omissa e ineficaz na fiscalização desses casos de negativa de atendimento. Esta advogada é especializada em direito da saúde e há 20 anos defende os interesses de usuários de planos de saúde. Tem mais de 1.500 processos contra operadoras e garante que vale a pena apostar na justiça. Vá correndo para o judiciário. Ele vai demorar para resolver a sua ação? Vai, mas a liminar não. A liminar para você tratar, para você naquele momento ter a sua vida garantida será dada e, portanto, você estará assegurado. Dificilmente um juiz vai dizer não à sua vida. Saldiva, a gente pode simplificar, depois de ver essa matéria, que o problema continua: quem é que vai pagar a conta da saúde? Veja, a saúde está ficando cada vez mais cara, né? Então, nessa área de câncer e nas doenças de alta complexidade, existem várias opções de tratamento e cada vez que falha o primeiro esquema, você tem um segundo, um terceiro, e aí você tem um dilema entre o humano, o direito da pessoa ter todas as chances de viver, e, por outro lado, uma limitação orçamentária. Isso não acontece só nos planos de saúde, acontece também na saúde pública, nos hospitais públicos, onde existe uma judicialização da justiça. E eu acho que esse dilema, em algum momento, isso vai ter que ser resolvido num plano mais adequado. Em princípio, eu acho que o indivíduo devia mesmo ir para a justiça, procurar o seu direito, porque ele não pode esperar, às vezes tem uma situação. Mas eu acredito que em alguns casos talvez possa estar ocorrendo excesso, porque há interesse, inclusive, das próprias empresas farmacêuticas em administrar medicamentos cada vez mais complexos e mais caros. Tem aqui um comentário que fala assim: inacreditável como os planos de saúde, na maioria das vezes errados, simplesmente condenam um cliente à morte. Isso é verdade. Veja, se você for analisar com esse aumento do nível de poder aquisitivo das pessoas, eu já disse, está havendo uma privatização branca
da saúde. E eu vejo no Hospital das Clínicas, e principalmente como patologista, o final dessa história. O indivíduo começa com um plano de saúde, aí o plano de saúde deixa de pagar ou recusa, às vezes a liminar não acontece, depois então o indivíduo vende as coisas dele e acaba indo no hospital público. Então, esse é um périplo, uma dificuldade muito grande que o paciente que tem uma doença crônica e grave, que afeta tanto o indivíduo como a própria família que vive assim, eu estou negando um benefício importante. Agora, há que se prever o seguinte, a medicina hoje para câncer e para doenças cardiovasculares, ela está cada vez mais cara. Então, não vai fechar essa conta em algum momento. Mas a gente pode dizer que às vezes podem, assim, até existir alguns exageros, valendo até aquela frase ali que a gente falava nos bastidores, que enquanto há dinheiro, há esperança? Não tenho dúvida disso. Existem casos onde nós temos duas situações que são muito claras, têm que ser colocadas por nosso telespectador. Uma é a negação de protocolos bem digamos, definidos, com resultados positivos, e outra é a exploração de um momento onde o indivíduo está fragilizado. Então você fala, bom, nós vamos tentar uma outra coisa. Então a pessoa vai atrás. Então não é o caso do nosso entrevistado, que disse, porque existem protocolos bem definidos para metástase única de um tumor de colo, e que o indivíduo merece ter. Agora, existem situações que às vezes a gente sente que há uma judicialização, digamos, induzida dessa questão. Agora, a grande verdade é a seguinte, nós somos todos reféns dos planos de saúde. Quase todo mundo que pode paga um plano de saúde a vida inteira. Então, na hora que você precisa, o plano tem que te atender. Agora, eles, por razões de corte de custo, não querem atender, e aí a justiça entra em ação e a justiça funciona. Não, nesse caso, a justiça faz bem, ao contrário do que a gente discutiu antes, que às vezes se precipita. Nesse caso, não tem o que precipitação. Você primeiro decide, depois vai ver o que acontece. Porque o risco de você atrasar um tratamento pode ser devastador para uma pessoa. Na sexta-feira passada, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Januário Montoni, esteve aqui no Jornal da Cultura. Ele comentou as acusações do Ministério Público que vê indícios de irregularidade no contrato da prefeitura com a Controlar, empresa responsável pela inspeção veicular ambiental, e ele falou dos efeitos do programa na qualidade do ar. Veja um trecho do depoimento. Não acompanho em detalhe o programa em si, né? O que nós acompanhamos, o que a gente tem acompanhado na saúde, são já alguns efeitos estudados pelo Paulo Saldívia, principalmente, em relação à mudança na composição da poluição de São Paulo, já com algumas mudanças vindas de programas, não só com a inspeção veicular, mas outros aí que vêm sendo tomados como proibições. Saldívia se questiona muito a qualidade técnica. Essa é um dos pontos do Ministério Público com relação à qualidade técnica da Controlar, entre outras coisas. E ali o secretário te citou. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação do resultado desse processo todo da inspeção veicular na cidade de São Paulo. Bom, a qualidade técnica do programa eu não posso opinar, porque eu não conheço alternativas, não é minha área de atuação. Agora, todos os programas que foram destinados a reduzir poluição veicular em São Paulo, por exemplo, o Proconv, o programa que tornou os carros mais eficientes. O Proconv, para você ter uma ideia, ele evitou em 10 anos a mortalidade precoce de 15 mil paulistanos. É muita gente. No programa de inspeção veicular, aplicada nos veículos diesel, que tiveram uma adesão maior do que a frota leve, já há evidência de que você reduzindo, transformando esses veículos e regulá-los melhor, existe um efeito pequeno, porém visível, sobre a saúde. Pode ser que se tiver um programa mais eficiente, esse ganho seja melhor. Você não sabe se o que está aí poderia ser melhor, é isso? Não, eu não consigo saber. Porque não é a sua área. O que a gente pegou foi, considerando os dados de como um caminhão ou um ônibus entrava, como ele saiu. Então, você consegue transformar em equivalentes de ônibus retirados. Vamos supor que um veículo poluísse o dobro. E depois ele sai poluindo como um. Então, você consegue, a partir disso, determinar qual seria a redução, digamos, da poluição estimada. Bom, então, esse é um problema que é sério, porque esse programa, todo lugar que combateu a poluição fez
inspeção veicular. Agora, eu não sei se ele poderia ser feito melhor, Certo. Essas outras Olha, coisas. tem uma pergunta aqui que o Eduardo pode responder. O Bastos, ele fala, quer dizer que se eu ficar na fila do SUS, posso entrar com uma ação contra a União? Pode. Com certeza pode entrar com uma ação. E aí o juiz vai examinar a situação de fato e, se achar que é o caso, vai efetivamente dar um provimento rápido. Pode sim. Olha, uma notícia que a gente, na verdade, o Saldiva que recebeu há pouco, morreu agora há pouco em São Paulo, o professor Ricardo Renzo Brentani, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Ricardo Brentani tinha 74 anos e foi vítima de um infarto. Membro da Academia Brasileira de Ciências, Ricardo recebeu diversos prêmios, como a Ordem Nacional do Mérito Científico. O velório será realizado no Hospital AC Camargo, do qual ele era presidente. Quer fazer algum comentário rápido? Era um baita professor e um baita pesquisador. Quer dizer, hoje a ciência brasileira ficou um pouco mais pobre. A seguir, Justiça autoriza a presidente do metrô paulista a reassumir o cargo. E mais, Justiça americana condena o médico de Michael Jackson a 4 anos de prisão.